Há histórias de personagens bíblicos que nos inspiram a buscar ser parecidos e há histórias de outros personagens bíblicos que nos inspiram a não ser nada parecidos. A história de Absalão está na categoria o não ser nada parecidos. Neste vídeo iremos retratar a história de Absalão de acordo com a Torá e também a Cabalá, a lição que aprendemos, e muito mais. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe e ative o sininho de notificações. Vamos para a história. Quem foi Absalão? Absalão foi um assassino e terminou os seus dias assassinado. Ele também julgou a maldade de sua principal vítima, Amnon, seu irmão, contudo agiu com maldade em relação ao seu próprio pai, o rei Davi. Absalão era um homem amargurado e esse sentimento desencadeou outros sentimentos que intoxicam o coração e geram atitudes reprováveis. A história de Absalão é contada na Torá pelo autor do segundo livro de Samuel, entre os capítulos 13 e 18. Segundo a Torá, Bíblia hebraica, Absalão era um homem muito bonito e tinha uma irmã considerada muito bonita também. O nome da sua irmã era Tamar e os textos bíblicos destacam na história que iremos abordar agora que até então ela era virgem. Na Cabala judaica, Absalão, filho de Davi, é uma figura complexa e multifacetada, com interpretações que variam de acordo com diferentes fontes e perspectivas. Algumas das principais interpretações cabalísticas de Absalão incluem: 1. A personificação do Yetzirará e inclinação ao mal. Absalão é visto como a personificação do Yetzirará, a inclinação natural do ser humano para o mal e para os desejos egoístas. Sua rebelião contra Davi representaria a luta interna entre o bem e o mal que se desenrola dentro de cada indivíduo. 2. A busca por poder e reconhecimento. A ambição desmedida de Absalão e sua busca incessante por poder e reconhecimento são interpretadas como um aviso contra os perigos do orgulho e da vaidade. Sua queda serve como um exemplo de como o egoísmo e a arrogância podem levar à ruína. 3. A dualidade da natureza humana. A história de Absalão é vista como uma parábola da dualidade da natureza humana, que contém tanto o bem quanto o mal. A tragédia de sua morte representa o potencial destrutivo que reside em todos nós, quando cedemos aos nossos lados mais sombrios. 4. A importância do arrependimento. O arrependimento de Davi após a morte de Absalão é interpretado como um símbolo da importância do perdão e da reconciliação. A história serve como um lembrete de que a misericórdia e a compaixão podem superar até mesmo as maiores transgressões. 5. A relação entre pai e filho. A relação complexa entre Davi e Absalão é vista como uma metáfora para a relação entre Deus e o povo judeu. A rebelião de Absalão representaria o distanciamento do povo de Deus, enquanto o arrependimento de Davi simbolizaria a possibilidade de reconciliação e retorno à fé. É importante destacar que estas são apenas algumas das interpretações cabalísticas de Absalão. A riqueza e a profundidade da tradição cabalística permitem diversas perspectivas sobre essa figura complexa, e cada indivíduo pode encontrar seus próprios insights e aprendizados na história de Absalão. Algumas fontes adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre Absalão na Cabala judaica. O Zohar, texto fundamental da Cabala, que contém diversas interpretações sobre a história de Absalão. Os escritos de rabinos como Isaac Luria e Moshe Chaim Luzzatto, destes rabinos ofereceram interpretações cabalísticas profundas sobre a história de Absalão. Livros e artigos sobre Cabala. Existem diversos livros e artigos que exploram a história de Absalão à luz da Cabala. Ao estudar diferentes perspectivas e interpretações, você poderá desenvolver uma compreensão mais completa e rica da figura de Absalão na Cabala judaica. Vamos contextualizar a história de Absalão. Havia um homem chamado Amnon, ele era meio-irmão de Tamar. Num determinado dia, ele aproximou-se fortemente dela desejando-a ao ponto de adoecer de tanta pressão e opressão não conseguindo controlar os seus impulsos sexuais, porém ele não podia ter uma relação de homem e mulher ou com ela por sua condição parental, mas ele o teve e isso é proibido na Torá em Deuteronômio 27, 22 na Parashá de Kitavo, por ser uma relação incestuosa. Amnon e Jonadab. E sempre onde há espaço para investimento maligno, há um enviado do lado negativo disfarçado de amigo para dar, digamos, aquela forcinha. O Amnon tinha um amigo que também era seu primo chamado Jonadab e este era muito sagaz. O Jonadab conheceu os desejos de seu amigo Amnon, e lhe sugeriu que se deitasse na cama e fingisse estar muito doente, nessa condição pedisse a Davi, seu pai,
que Tamar fosse até ele e servisse algo para comer. Uau não gostou da ideia e fez conforme Jonadab havia sugerido. Davi autorizou e Tamar preparou bolos e quando estes estavam prontos, ele ordenou que todos se retirassem de seus aposentos e quando Tamar foi servir-lhe, ele a agarrou e rogou-lhe que se deitasse com ele, contudo ela se negou e clamou que ele não cometesse essa loucura infame infligindo as leis em Israel. Mas Amnon não quis dar ouvidos a Tamar e com violência a forçou a ter relações sexuais com ele. Em seguida, Amnon sentiu forte rejeição por ela e a expulsou de onde estavam. Quando Tamar foi expulsa dos aposentos de Amnon, ela trajava uma túnica especial, longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade, porém em seguida apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre sua cabeça, rasgou sua túnica e se pôs no caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando de desespero e em alta voz. O ódio de Absalão. Absalão a encontrou e lhe acolheu em casa, contudo Absalão não falou mais com Amnon porque estava revoltado e a grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra Amnon, por causa da violência covarde e humilhante que fizera contra sua irmã. O rei Davi ficou sabendo do ocorrido, mas em nada interviu. Passando-se 2 anos, Absalão convidou todos os filhos do rei, seus irmãos, para se reunirem com ele, incluindo Amnon, com permissão de seu pai. Absalão ordenou aos seus homens que prestassem atenção e quando Amnon estivesse alegre por causa do vinho, eles deveriam assassiná-lo e os servos cumpriram exatamente a sua ordem e mataram Amnon. História de Absalão em relação a Davi. Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e permaneceu ali por 3 anos. O rei Davi revoltou-se inicialmente, contudo com o passar dos anos o seu coração abrandou-se e deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte de seu filho Amnon. Um homem chamado Joabe percebeu que o rei sentia falta de Absalão e traçou um plano para convencer a Davi permitir que Absalão voltasse para as proximidades. O rei Davi descobriu que Joabe estava por trás de tudo na tentativa de dar solução para esse caso e concordou em trazer de volta Absalão. Joabe foi buscá-lo, contudo a orientação era que ele fosse recolhido por ele mesmo, pois Davi não iria recebê-lo no palácio real. O reencontro de Absalão e Davi. Absalão permaneceu 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo seu próprio pai. Certo dia, Absalão chamou Joabe e pediu que um encontro com o seu pai fosse provido, mas Joabe negou-se. Diante da negativa, Absalão mandou pôr fogo no campo de Joabe e isso para atrair a sua atenção para que o mesmo fosse até Davi exigindo-o receber Absalão. Em seguida, o Davi mandou chamar Absalão e este se prostrou, lançando-se com o rosto em terra perante ele. E o rei se emocionou e beijou seu filho. Os planos de Absalão. Depois disso, Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se antes do raiar do dia e colocando-se à porta da cidade, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa para induzir e seduzir a população de Israel, conquistando a lealdade da população, pois ele tramava tomar o trono de seu pai. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ir a Hebrom para cumprir um suposto voto que havia feito ao Senhor, Davi abençoou e permitiu. Com Absalão partiram 200 homens, eles não suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão, mas nesse período, Davi ficou sabendo que o coração dos homens de Israel havia voltado para servir Absalão. Todo o plano veio à tona e Davi fugiu peregrinando sobre as terras vizinhas. Diante disso, Absalão e seu exército entraram em Jerusalém. Para concluir seu plano, Absalão foi orientado para perseguir com seu exército a Davi com o intuito de matá-lo e assim todos os que haviam acompanhado o rei à época voltariam para casa, contudo uma pessoa chamada Uzai disse que o conselho não era bom e deu outro conselho, este novo conselho permitiria que Davi fosse avisado da trama e pudesse se precaver. Uzai disse a Absalão que o objetivo seria cumprido, porém essa mesma pessoa pediu que Davi fosse avisado dos planos para que orientado não fosse exterminado pelo exército. A morte de Absalão. Absalão perseguiu a Davi, mas mesmo diante de todo esse embate, o rei pediu para que seus homens tratassem Absalão com brandura. Contudo, durante o embate, Absalão montou numa mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi. Na fuga o Absalão ficou preso num galho pelo pescoço e ficou suspenso. O Joabe foi avisado e tomou 3 lanças e enterrou no peito de Absalão enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho.
Os soldados de Joabe acabaram de matá-lo. O exército vencedor pegou o corpo de Absalão e o atirou para dentro de uma grande fossa no meio da mata e ergueram sobre ele um monte de pedras. A dor de Davi com a morte de Absalão. Apesar de sair vitorioso, ao lado de seu exército, e podendo reassumir a sua vida, Davi sentiu profunda dor com a morte de seu filho Absalão, exclamando em alta voz: de meu amado filho Absalão! Meu filho! Meu filho Absalão! Quem dera eu ter morrido em seu lugar! A Absalão, meu querido filho, meu filho! Segundo Samuel 18, 33. A palavra registra que Absalão teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, segundo Samuel 14, 27, porém tudo indica que no momento da sua morte ele já havia perdido todos eles, segundo Samuel 18, 18, e essa foi a história de Absalão. A traição de Absalão e a fé de Davi, um paralelo entre 2 Samuel 15, 19 e o Salmo 3. A história de Davi e Absalão, narrada em 2 Samuel 15,19, e o Salmo 3, escrito por Davi após a traição de Absalão, oferecem um paralelo fascinante entre a fé inabalável de Davi e a traição cruel de seu filho. 2 Samuel 15, 19. Absalão, filho de Davi, se rebela contra seu pai e o força a fugir de Jerusalém. Versículo 19, disse mais Aitofel a Absalão, entre as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e, ouvindo todo o Israel que te fizeste odioso a teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Aitofel aconselha Absalão a ter relações sexuais com as concubinas de Davi, um ato simbólico que significaria a usurpação do poder e a humilhação pública de Davi. Salmo 3. Davi escreve este salmo enquanto foge de Absalão. Versículo 1, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Tema central, expressa a fé inabalável de Davi em Deus, mesmo em meio à traição e ao perigo. Absalão traz seu pai, Davi, buscando o poder e a coroa. Davi reconhece a traição, mas não perde a fé em Deus. Davi demonstra a fé inabalável em Deus, mesmo diante da traição e do perigo. O salmo é um hino de louvor e confiança em Deus. Davi confia na proteção de Deus, mesmo cercado por seus inimigos. O salmo demonstra a convicção de Davi na justiça de Deus. A fé pode ser testada, mas nunca deve ser abandonada. A traição pode ser dolorosa, mas a confiança em Deus pode trazer esperança e força. Deus é um refúgio seguro para aqueles que o buscam com fé e sinceridade. A história de Davi e Absalão e o Salmo 3 oferecem um poderoso exemplo de fé inabalável em meio à traição e à adversidade. A fé de Davi em Deus o sustentou durante os momentos mais difíceis de sua vida, e sua história continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. Segundo Samuel 15, 18, a história completa da rebelião de Absalão. Salmos 34 e 40, outros salmos escritos por Davi que expressam sua fé e confiança em Deus. A história de Davi e Absalão e o Salmo 3 oferecem um poderoso exemplo de fé inabalável em meio à traição e à adversidade. A fé de Davi em Deus o sustentou durante os momentos mais difíceis de sua vida, e sua história continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. Veja também nossos vídeos de Salmos, porque a Agenda 2030 não prosperará, entre outros. Shalom e Shavua Tov.